Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Tal da Graça, o nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, o nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação está no livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, que diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Uma das coisas importantes que nós precisamos sempre ter em mente é que quando se fala do reino de Deus, está se falando de algo que está dentro de cada um de nós. Quando Jesus Cristo estava aqui entre os homens, e quando ele começou seu ministério falando acerca do reino de Deus, ele começa a partir do que João Batista havia declarado. João Batista dizia que o reino de Deus estava chegando, o reino de Deus era chegado. Quando Jesus começa o ministério, ele começa falando que o reino de Deus é chegado. Depois ele vai acrescentando gradativamente, ele vai dizendo que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus começou a dizer que o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então Jesus ele vem dizendo que o reino de Deus vai chegando, e à medida que ele vai chegando, ele vai se apresentando, ele vai se tornando bem presente, bem conhecido de cada um de nós. Mas o importante nisso tudo é que Cristo ele leva o homem para buscar o reino de Deus dentro do seu coração, dentro de sua existência, dentro do seu próprio ser. Quando Jesus ele diz que o reino de Deus não está distante, que o reino de Deus não é geográfico, não tem um lugar, mas que ele está dentro de nós. O apóstolo Paulo ele vai nos dar aqui aquilo que nós precisamos saber, entender acerca do reino de Deus. Quando Jesus ele diz que está dentro de nós, o que está dentro de nós? O que nós possuímos de tão importante? E aí Paulo ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, alegria e regozijo do Espírito. Os elementos que compõem o fruto do Espírito é justamente os elementos que caracterizam o reino de Deus. De forma que, quando nós olhamos para o reino de Deus, nós devemos entender que este reino de Deus, ele é manifesto por meio do fruto do Espírito. E por que é manifesto pelo fruto do Espírito? Porque o fruto do Espírito vai nos ajustando, vai nos dando uma forma, vai nos dando as características para sermos de fato semelhantes a Cristo. O ajustamento de nossa existência, ela parte pelo amor, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade, pela fidelidade, pelo domínio próprio. São elementos que nós precisamos ter em nossas vidas para podermos, de fato, ter a certeza de que estamos neste reino. O reino de Deus ele não é geográfico, volto a repetir isso. O reino de Deus não está relacionado a lugares, o reino de Deus está relacionado a você. E quando nós entendemos isso, nós passamos a ser participantes desse reino, passamos a estar nesse reino. Não é à toa que Jesus Cristo, no capítulo 14, no capítulo 15 do Evangelho de João, num ele diz que ele é a grande casa, na casa de meu pai há muitas moradas, e as moradas somos nós. E no outro versículo diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo aquele que está nele, ele precisa frutificar para permanecer. Aquele que não frutifica, ele é cortado e lançado ao fogo. Por quê? Porque é justamente a conexão que temos com Cristo é o fruto do Espírito. Que possamos viver o reino de Deus por meio do fruto do Espírito, por meio do ajustamento de nossa existência, de nossas vidas, para que assim possamos de fato dizer que somos feitos conforme a imagem e semelhança de Cristo, conforme a imagem e semelhança de Deus, e assim, filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.